13. Quando apareceram os cachorros. Acuaram. Os tatus gritaram de medo. Quiseram correr, mas os cães eram 2 e os cercaram. Juntaram as mãozinhas com unhas compridas, com que cavavam a terra. Meio de pé, meio sentados, até pareciam implorar piedade. Gemeram de dor, mas foram estraçalhados num instante. O sangue esguichou, tentaram ainda andar ensanguentados e doloridos, mas os cachorros foram arrancando os pedaços dos pobres. Não, na minha propriedade nenhuma caçada. Ensinaria o contrário aos cães, a brincar com os outros bichos, a respeitá-los, cada um com seus costumes, suas comidas, seus hábitos. Mas na hora de brincar, todos brincariam juntos, rindo de alegria. Eu imaginava meu sertão assim, calmo e lindo, com muitos verdes e muitas alegrias. Às vezes ouviria a folha da palmeira cair ao chão, um ruído fofo, folha tão grande, caindo, caindo. Os grilos nas moitas, o ruído da água do riozinho, o monjolo trabalhando. Nhé, pá, nhé, pá. Noite e dia. O rio pequeno, regatozinho, brincando de esconde-esconde com as pedras. Igual ao de Bela Vista, no fundo do quintal. Passava por trás das pedras, abraçava-as, corria para a frente, se escondia, aparecia mais adiante, parecia rir de tão feliz. Os bichinhos vinham beber água fresca todas as manhãs e tardes. Quando eu passasse entre as moitas e os grilos saltassem na minha frente, fingindo de assustados, eu daria risada. E as noites sem luar seriam iluminadas pelos pirilampos, milhões de luzinhas a brilharem no sertão. As noites de lua cheia, eu dentro de casa, via os raios de luar batendo na janela, como a pedir guarida. Dá licença? Não precisa bater, vai entrando que a casa é sua. E pelos vãos e frestas, a luz branca do luar iluminava minha casa, pintada de branco luar. Medo eu não teria. Os cachorros dormiriam dentro de casa e as onças fora. O jasmim na porta arranjaria a cama de capim para o pônei, pertinho da entrada. Dinheiro eu não precisava. Para quê? Comeria o produto das terras, faria queijos brancos, requeijão, comeria farinha de mandioca torrada com melado. Não comeria carne, nem acharia falta. Matar animais para comer? Não, não poderia matar amigos. O monjolo bateria, os pedacinhos de milho saltando por toda a parte. Ah, que boa seria a minha vida! Meus pais não me queriam? Eu teria amores dos bichos, tão sinceros, com os olhos verdadeiros de amizade. Quem iria residir comigo? Renato? Renato estava estudando, de certo não iria. Raul? Raul estava trabalhando, de certo também não iria. O mais velho, Zenon, filósofo grego, estava trabalhando não sei onde. Estudando? Não sei. Então, com quem? Eu pensava e não chegava a uma solução. Vários anos pensei assim, desejando fugir, desejando ir para o sertão morar com os animais. Se não tinha carinhos em casa, iria procurá-los e encontraria no riozinho, no monjolo, nos cachorros, meus amigos. Mas viver sem amor não poderia. Só quando comecei a dançar e ter meus primeiros namorados, a crise da adolescência ficou para trás, com os meus tormentos e indecisões. Um dos últimos filhos de Nicota entrou no grupo escolar pela primeira vez. Chamava-se Pedro e era um lindo menino. A professora perguntou-lhe: "Como é o seu nome?" "Pedro." "Mas Pedro de quê?" "Pedro da mamãe." O colega sentado ao lado de Pedro respondeu: "Eu sei o meu nome inteiro." "Como é?" "Carlos Lúcio, Companhia Limitada, o nome da firma do meu pai." Pedro de Barros Filho começou a estudar e teve boas notas no fim do ano. Os pais contentes, ele contente. No segundo ano não estudou, as notas caíram. "Que é isso, Pedro?" perguntou Nicota. "Pedro não quer mais estudar?" perguntou o pai. Ele, encabulado, não respondia.
Mais um mês se passou, notas mais baixas. A mãe chamou-o. Você vai me dizer o que está acontecendo? Por que não estuda? O menino resolveu responder. Porque a professora é muito feia. Você só gosta das bonitas? Ele, muito sério, só. Minha irmã foi falar com o diretor do grupo. O senhor não poderia colocar Pedro em outra classe? Ele disse que não estuda com professora feia. Apesar de ser parenta nossa, ela é feia mesmo. O diretor sorriu discretamente, andou de classe em classe do segundo ano procurando professora bonita para Pedro. Encontrou. Pedro estudou. O cachorro Rex pertencia ao Antônio, o mais moço de todos. Antônio começou a frequentar o primeiro ano também. Antes de ir para a escola, ia despedir-se do Rex, mistura de dálmata com o cachorro pega-boi. Forte, grande, peito largo, manso como um anjo, mas quem havia de saber que era manso? Do tamanho de um bezerro, só o tamanho fazia todos correrem. Quando Antônio saía com livros e cadernos, Rex ficava inquieto, desejando ir junto, agitando a cauda comprida. Volto logo, dizia Antônio. Mas o cachorro queria esperar? Qual é? Um pequeno descuido, o portão do quintal aberto para receber lenha trazida pelo carro de bois, e o bezerrão com manchas pretas enormes, único exemplar da cidade, fugia e chegava no grupo escolar. Sabia o caminho, ia direto, à procura de Antônio de classe em classe. Havia pânico, gritos, correrias dos professores. Alunos subiam nas carteiras e o contínuo saía gritando. Onde está o filho do seu Pedrinho? O cachorro correndo atrás. Pensava que estavam brincando de pegador. Quando Rex encontrava o dono, a professora estava escondida no gabinete do diretor juntamente com os outros mestres, os colegas de Antônio em cima das carteiras gritando. Antônio dizia, você veio, negão! Levava Rex para casa, às vezes não voltava ao grupo. Já era tarde, a professora o dispensara por causa do susto. Devia haver um pacto ou sério entendimento entre os dois. Antes de sair, Antônio segredava-lhe. Hoje você vai me buscar, não estudei nada. Rex apenas obedecia à voz do dono, só isso. Aí, muitas vezes, os meninos iam pedir à mamãe, na chácara, flores para levar de presente à professora. Mamãe elogiava o gesto bonito, aconselhava-os a levarem rosas. Elas preferiam levar flores com perfumes fortes, diziam que a professora apreciava mais. Colhiam magnólias enormes, perfumadas. Mamãe ajudava-os a formar um ramo com cuidado. Ela gosta desse perfume? Gosta muito, ela disse. Agradeciam a avó Rosinha, deixavam a chácara, sobraçando o buquê bem preparado, ouvindo ainda os louvores de mamãe a respeito de presentes à professora. Na esquina, um deles dizia ao outro, hoje ela vai ter dor de cabeça e nos manda para casa. Esse cheiro derruba qualquer um. Acontecia isso mesmo. A professora agradecia comovida ao gesto bonito. O perfume forte impregnava toda a sala de aula. Parece que subia pelas paredes, descia até o chão, ficava nas roupas, nas carteiras, até nos livros. Os meninos esperavam com paciência, não tiravam os olhos dela. E agora? Cochichavam. De repente ela dizia, acho que vocês podem fazer suas lições em casa, não aguento de dor de cabeça. Podem sair, mas quero as lições amanhã. Saiam bonzinhos de 2 a 2, só os olhares alegres contavam tudo. Vamos brincar no rio? Sim, vamos. Longe da professora, dos pais, dos irmãos que podiam deletar, mas não sabiam do perfume das magnólias, iam com os moleques brincar no rio Lava-Pés. Passavam a tarde em brincadeiras descomedidas, e quando voltavam para casa estavam bonzinhos de novo, só que como a professora os mandara sair mais cedo, haviam dado umas voltas. O rapaz da família rica e próspera, filho de fazendeiros, estava me procurando muito nessa época. Vinha muito à cidade, era de grande simpatia e um dia me escreveu dizendo que queria se casar comigo. Eu não me desgostava dele, mas também não o amava. Eu achava que o casamento exigia amor. O amor não se descreve, ninguém sabe
como existe, mas existe. Começaram a dizer que se casasse com ele, eu faria bom casamento. Além de tudo, era rico. Mas eu não resolvia, apenas deixava o tempo passar, esperava. Foi quando conheci Leandro, engenheiro fora da cidade, em substituição a outro que pedira licença para tratamento de saúde. Quando dancei pela primeira vez com meu futuro marido, compreendi o que era amor, ternura, amizade, alegria de amar e ser amada. Assim como existe sol, mar, tristeza, sofrimento, luar, existe o amor eterno e indestrutível. Foi recíproco. Quando a estrada de ferro mandou-o de volta para Itu, onde estava trabalhando na ocasião, a correspondência começou intensa entre nós e, desta vez, verdadeira. Foi um único amor de minha vida. Leandro voltou logo e, como em todas as cidades, em todos os centros sociais, em todos os grupos que se encontram, houve inveja, intriga, hipocrisia. Fulano disse, Cicrano falou. Comentavam ao meu lado. Como ganham pouco esses engenheiros, ainda mais os que trabalham em estradas de ferro. Esse doutor Leandro não ganha quase nada, não dá nem para casar. Como é que você sabe? Perguntei à moça que me contara que os engenheiros não casam porque o dinheiro não dá. Ele se queixou a outro engenheiro. Doutor Cicrano nos contou, não foi isso? As duas irmãs confirmaram o assunto. Outra atacou novamente. Afinal, é uma coisa incrível uma estrada de ferro pagar tão pouco. Ele não ganha nem 500 mil-réis. Eu já percebera onde elas queriam chegar e perguntei com ar inocente. Será possível o que vocês estão contando? Estudou tantos anos, gastou tanto em estudos para ter ordenado tão pequeno? Parei um pouco, ajuntei-me disfarçadamente. Ele dança bem. As duas quase ao mesmo tempo. Pode dançar, mas não pode casar. Como é que vai sustentar família? Perguntei se já lhes fora apresentado. Responderam titubeando. Não, sim, onde foi? Aquele dia no clube, não lembro. Então, uma disse. O engenheiro é tão simpático, coitado, terá que esperar muitos anos para juntar dinheiro e se casar. É uma pena, rematei. Na tarde seguinte, ao vê-las caminhando no jardim, pensei o quanto eram fingidas. Eu perguntara ao engenheiro numa de suas viagens a Botucatu. Conhece as fulanas? Como quem não quer saber. A resposta dele foi esta. Conheço muito, sempre vou tocar em casa delas. Uma colega me apresentou e desde então elas sempre nos convidam. Uma delas toca bem piano, outra canta, eu toco violino e meu amigo flauta. Oh, você toca violino? Perguntei. Eu também toco. Ele pensou um pouco e continuou. Eu não sabia que você tocava. Perguntei às moças se você também tocava, responderam que você não tocava nada e mal a conheciam porque é muito orgulhosa. Naquele momento senti o sangue ferver de raiva, mas me contive. Ele continuou. Depois do concerto, elas servem uma ceia deliciosa. Os pais e irmãos estão sempre lá e ficamos conversando até mais tarde. Família muito simpática e amável. Quantas vezes você já foi à casa delas? Perguntei. Respondeu que elas haviam marcado 3 vezes por semana, mas fora apenas 2 em um mês. Não lembrava muito bem. Quando tinha serviço à noite ou viajava de uma estação a outra, não podia aceitar todos os convites. Terminou o tempo da substituição do engenheiro que licenciara e Leandro voltou para Itu novamente, mas continuou a me escrever todas as semanas. Visitava-me de quando em quando. Nossas cartas eram apaixonadas e até versos fazíamos um para o outro. Certo dia, o rapaz fazendeiro pediu-me oficialmente em casamento. Começou o zum-zum-zum na família. O fazendeiro é rico, é riquíssimo, é de família amiga. Além de mais, é inteligente e bonitão. O engenheiro é pobre, a família é pobre. Está começando a vida. Amigas, conhecidas, parentes me assediaram. Se você casar com um fazendeiro, terá tudo. Riqueza, fazenda que você gosta, de café, de gado, casa na cidade, viagens, tudo. E se casar com um engenheiro? Continuará a lecionar e ser pobre, e viver pobremente como até agora. Fiquei pensando sozinha. Não quis ouvir ninguém.
Minha irmã Nicota apenas disse: você é que resolve. Sim, eu teria que resolver sozinha. Fui ao colégio onde tomava aulas de pintura e contei o fato a uma irmã que eu admirava muito. Sei que essas coisas a senhora não pode decidir, irmã, porque escolheu a vida religiosa, mas a senhora deve saber o que é o amor humano. Não se pode descrever o amor. É tão súbito, é essência, está dentro da gente, não acha? A irmã pensou um pouco e respondeu com inteligência. Basta o fato de ficar na dúvida para saber que você ama um engenheiro. A diferença financeira é grande entre os dois, e se você está pensando, vivendo na incerteza, gosta mais do engenheiro. Não, estou na incerteza, irmã. Eu nunca amei o fazendeiro, só tenho pena dele, das nossas famílias serem amigas. A dúvida é esta. Ela segurava minha mão e esperava. Respondi: só com Leandro poderei ser feliz, poderei viver pobremente, como disse alguém. A irmã me abraçou e disse: escolheu o caminho certo e vai ser muito feliz. Fiquei noiva de Leandro naquela semana mesmo. As moças que o convidavam para tocar e cear não mais o procuraram. Ainda houve intriguinhas pelo meio. Na Politécnica alguém disse: é o melhor rapaz que já conheci. Também houve quem dissesse que ele tinha 2 noivas, uma em Piracicaba, outra em Itu. Segui para São Paulo e fiquei com os padrinhos. Contei-lhes todo o meu romance e se congratularam comigo. Eu me lembro que minha madrinha disse, pensativa: creio que qualquer outra moça escolheria o rico, na ilusão das riquezas, das grandezas desse mundo. Que significam as grandezas sem o amor? O amor é muito mais importante, você não acha? Como é que você sabe que ama seu noivo? Como explicar? Perguntei. Só sei que farei sacrifícios por ele se for necessário. E isso é amor? Ela riu e disse que sim, que era amor. Pedi demissão do cargo de professora e afastei-me. Leandro havia pedido que eu deixasse de lecionar. Nem pode continuar. Um dia o engenheiro está numa cidade, outro dia está na outra, bem longe. Como é que você vai me acompanhar? De fato, casados depois de 6 meses após esses fatos e essas conversas, residimos em Itu, Piracicaba, Taubaté, Ribeirão Preto, antes de nos instalarmos em São Paulo. Segunda parte. Minha irmã Guiomar teve que deixar São Paulo e ir para o interior, devido ao emprego que arranjara nas companhias elétricas. Pediu aos meus pais que fossem residir na casa da rua Salvador Leme, a fim de tomar conta dos filhos já crescidos e dos pensionistas, pois assim viajaria tranquila. Fomos então definitivamente de mudança, e enquanto meus pais ficaram na rua Salvador Leme, fiquei em casa dos meus padrinhos. Os pensionistas de Guiomar eram os sobrinhos que estudavam em São Paulo, filhos de Nicota e um outro amigo, cujos pais não moravam na capital, onde eles precisavam estudar. Eutimia desenhou bordados para o meu enxoval. Havia peças de linho estrangeiro que mamãe comprara durante anos e eu nem sabia. Como meu irmão Renato ouviu de colegas na Politécnica que Leandro do Pré possuía caráter raro, posso afirmar que Leandro foi o melhor homem que conheci até hoje. Admirei nele a bondade, o senso de justiça e, ao mesmo tempo, o pulso forte para dirigir centenas de homens nas estradas que administrou. Eu achava que meu pai era extraordinário de bom, mas meu pai gostava de caçadas, e Leandro era como eu, abominava matar ou ver matar, mesmo uma galinha. O pai dele, que se chamou também Engenheiro Leandro do Pré, foi um dos fundadores da Sociedade Internacional Protetora dos Animais em São Paulo. Leandro tocava violino numa orquestra de amadores, na qual se tornou o primeiro violino. Ensinou-me a apreciar os grandes músicos e compositores. Um dia eu disse: sabe, gosto de Albernis, de Brahms, de Mozart, de Debussy, de Debussy, mas nunca pude entender Wagner. Acho tão longe, longe demais para meu entendimento, está muito alto.
Você vai adorar a música de Wagner, vai ouvi-la e até compreendê-la. E isso aconteceu anos mais tarde, quando viajamos pelos Estados Unidos. A família de meu noivo era pequena, a mãe e 2 irmãs. Contei-lhe que minha família era o contrário. Havia tios e tias que não acabavam mais. Gostaria de conhecer alguns? Os mais amigos? Visitamos primeiramente tia Amélia de Barros, na rua Santa Efigênia. A casa era antiga, atulhada de móveis velhos, guarda-louça imenso, sofá, algumas poltronas num dos cantos da sala grande, cobertas com toalhas de crochê. Ela era parenta e amiga de vovó. Entrou na sala alegre e brincalhona, sentou-se na cadeira de balanço de palhinha e começou a se balançar de leve. Tia Amélia vinha apresentar o meu noivo. Sorria, os cabelos brancos puxados formando um coque na nuca, os óculos no meio da testa, balançava e a cadeira fazia nhé, nhé. Disse que gostaria de saber como foi que nos conhecemos. Foi num baile? Foi amor à primeira vista? Gosto de saber. Descrevemos o nosso primeiro encontro e ela nos deixou muito à vontade. Tomamos café com biscoitos de polvilho feito em casa, ainda quentes. Quando nos despedimos, ela disse: nem sempre os casais são bonitos, e vocês formam um belo par. Sejam felizes e agradeço muito a visita. A cadeira ia e vinha, num sussurro de velhice. De certo, enquanto ouvia o relato do nosso namoro, recordava a própria mocidade e os seus amores, 70 anos antes. Tia Alice e tio Carlos nos convidaram para jantar. Os filhos estavam casados e os parentes mais íntimos compareceram. Após o jantar, tia Alice foi para uma sala onde havia as lembranças de cada lugar, cada cidade visitada. Explicou ao meu noivo que ela e o marido sempre gostaram de viajar e haviam até sofrido um naufrágio em águas da Espanha. Descreveu cada objeto e sua procedência. Chamava tio Carlos, meu velho, e ele também dizia, minha velha. Eram alegres, e tanto Leandro como eu guardamos desses tios as melhores lembranças. Tia Genebra, cunhada de vovó, nos convidou para um almoço. Estava bem cansada e triste. Nunca mais havia recuperado a saúde depois de perder a filha, prima Rosa Antônia, que residia com ela. Morrera numa noite, de súbito, pronta para acompanhar a mãe e o marido a um concerto na cultura artística. Tia Genebra contou a Leandro. Ela não sentiu nada, nem se queixou. Enquanto eu descia a escada para irmos ao concerto, ela recostou a cabeça no espaldar da cadeira, fechou os olhos e morreu. Enquanto tia narrava a morte da filha tão querida, meu pensamento voltou para muitos anos atrás. Lembrei de prima Rosa e sua bondade comigo. Quando estudante ainda, pedi à prima durante o carnaval que nos levasse a fazer corso na Avenida Paulista. Meu irmão Raul e eu, apenas uma tarde. Era o que eu mais desejava então. Concordou sorrindo e dizendo: ah, meu Deus, se todos os desejos fossem fáceis assim. Mandou preparar o carro preto comprido, com vasinho de flores, telefone, motorista de luvas com punhos enormes e boné. Raul fantasiado de Perrault, gola grande de tule engomado, o rosto branco de alvaiade, as sobrancelhas e os olhos negros como carvões. Sentou-se na frente ao lado do motorista. Ria à toa de tão contente. Eu, vestida de colombina de cetim rosa, botões pretos grandes como luas cheias, sentei-me atrás ao lado da prima Rosa e da amiga que ela convidara também. Havia dentro do carro montes de pacotes de serpentina e sacos de confete à nossa disposição. Lá fomos nós. O motorista grisalho, antigo na casa, compenetrado, fardado. Entrou na fila do corso. Raul e eu estávamos felizes. Éramos jovens e achávamos que o melhor divertimento era atirar serpentina aos automóveis que passavam e receber outras que se desenrolavam devagar, como uma mensagem perdida.
Toda a Avenida Paulista parecia fantasiada de muitas cores, com o sol morrendo no poente vermelho. Os automóveis passando, indo até o fim, voltando, indo de novo. Raul ficava de pé para atirar melhor, e as moças dos outros carros pegavam as serpentinas no ar e gritavam: lindo Pierrot branco, jogue outra, guarde esta como lembrança. Raul pegava no ar, dizia uma gentileza e agradecia. Eu sentada no fundo do carro, as faces afogueadas de cor-de-rosa, quase da cor da fantasia, as sobrancelhas pintadas com rolha queimada. Sorria para toda a gente e pela janelinha do automóvel atirava confete nos moços que agradeciam e diziam: olhem a Colombina como está escondida, venha para o nosso automóvel. Colombina linda, você parece uma rosa. Ou você é uma rosa? Eu, encantada, dizia à prima e à amiga que sorriam: ele disse que eu pareço uma rosa. É por causa da cor da fantasia. Ai, como estou me divertindo. Como tudo é bonito e alegre, e como as pessoas são gentis. Apareciam caminhões enfeitados, carregados de pessoas fantasiadas. Quando os carros paravam um pouco devido ao movimento, era um trocar de serpentinas entre os fantasiados dos caminhões e dos carros particulares. O colorido, a música, os cantos que as pessoas cantavam me enterneciam, me encantavam. Era verão, as tardes eram claras e bonitas. Podíamos ver de perto os rostos dos que passavam, reconhecer as pessoas e dizer: como vai? Você está me conhecendo? De repente dei um suspiro fundo. Acabara-se o estoque de serpentinas. Nossa prima mandou o motorista comprar mais. Não sei quantas vezes o carro foi e veio, percorrendo a avenida entre exclamações e canções de carnaval. Já estávamos exaustos, derretendo de calor, quando o vermelho do sol sumiu no horizonte e as luzes se acenderam. Prima Rosa perguntou: querem mais ou chega? Ela e a amiga haviam esgotado todos os assuntos. Olhei o rosto do Pierrot. O alvaiade tinha derretido, misturado com o preto do carvão. Colombina com vestido amassado, rosto com pintura escorrendo, devia estar deplorável, mas eu ainda sorria, ainda queria mais. Dissemos: prima Rosa, é melhor voltarmos para casa. Quase não se conhece mais ninguém. Era noite fechada. O automóvel foi para a garagem. Entramos em casa de tia Genebra. Fomos falar com a tia naquela mesma sala onde agora estávamos. Agradecemos repetidas vezes. Depois trocamos nossas roupas, lavamos nossos rostos e mãos. Nos despedimos e voltamos para casa. Cada um para seu lado, pobres outra vez. Enquanto Raul me levava, eu me lembro que perguntou: como está se sentindo, Maria Borralheira? Muito feliz, respondi. E você? Príncipe, Pierrot encantado, com os olhos de carvões acesos, divertiu-se bastante? Muito, respondeu. Como a vida é engraçada. Quem nos viu naquele automóvel bonito pensou que éramos ricos. Amanhã estarei no trabalho de todos os dias, recebendo fregueses, vendendo morim, trocando ideias, em vez de serpentinas. Demos muita risada ao lembrar e voltei para a casa da vovó na Avenida Tiradentes. Agora, naquela sala, tia Genebra contava seu desespero por haver perdido a filha. Naquela sala havíamos velado a noite toda, entre soluços, a prima que tinha sido bondosa, compreensiva e atender ao nosso pedido. Eu via o quadro, ela sorrindo, o corso, nós nos divertindo, a noite morrendo sobre a cidade. No dia seguinte eu voltara a ser Maria Borralheira, sem dinheiro para o bonde. Vovó procurando alguns níqueis dentro das gavetas do quarto, na caixa de costura, catando outros para inteirar o necessário. Geralmente não inteirava. Eu indo a pé para a praça, Raul de pé atrás do balcão. Pierrot e Colombina haviam vivido apenas uma tarde. Antes de nos casarmos, voltei a Botucatu e à chácara. Fui tratar do despacho da mobília do meu quarto, que poderia servir para o quarto de hóspedes em Itu, onde iríamos residir.
Sozinha entrei pelo portãozinho e vi o jardim cheio de rosas plantadas por mamãe. O silêncio dominava. Procurei Regina, uma criada que lá ficara enquanto estávamos fora, mas havia saído. Não havia vento e os bambus estavam silenciosos. Atravessei o jardim e sentei-me no terraço, entre as trepadeiras perfumadas. A casa toda aberta parecia abandonada. Só os passarinhos cantavam e voavam à volta dos telhados. Entrei e andei aqui e ali. Fui para a sala, para o quarto, depois para outro. Cheguei ao poleiro do louro, que ainda estava lá, tristinho. Louro, o que está fazendo aqui? Por que Regina não levou você? Ele sacudiu as asas, me olhou torcendo o pescoço, alegre, olhos redondos, como se dissesse: Ah, Rê, você voltou. Brinquei um pouco com o papagaio e voltei para a sala à espera de Regina. Andei um pouco mais para chegar novamente ao terraço. Então ouvi ligeiro ruído atrás de mim. Eram passarinhos, rápidos, muito leves. Nem se podia dizer que eram passos, mas pareciam suspiros. Voltei-me e vi o louro andando depressa, a fim de não me perder de vista nunca mais. Seu olhar era como um pensamento decifrado. Nunca me deixe sozinho. Não gosto da solidão. Inclinei-me e com cuidado tomei-o entre os dedos. Ele levantou a cabecinha e, entortando os olhos, me interrogou. Estava tão só, tão desventurado, que pela primeira vez deixara o puleiro e fora me procurar como pedir auxílio. Conversei longamente com ele. Seus olhos redondos, fixos no meu rosto, entendiam. Quando Regina chegou, ficou assustada. Nossa, ele não mordeu seu dedo? Conheceu a senhora? Pedi então que ela o levasse logo. Ele não podia ficar sozinho naquela casa abandonada. Coitado, Regina. Quando me viu andando na sala, ele se atirou no chão, o que nunca fez antes, e num passinho de dança foi atrás de mim, o mesmo que um protesto. Não me deixe só, não me deixe só. Até pensei que estivesse doente, estava encolhido no poleiro, a cabeça escondida sob a asa. Pousava agora no ombro da cozinheira. Não estava mais só. Gritou, falou, abriu as asas, agitou-se todo. Ela então me disse: Eu deixei o louro aqui para a senhora despedir-se dele e ver como está bem tratado. Não olhei para trás quando deixei a chácara pela última vez. Só voltei à cidade uns 20 anos depois e nada mais existia, nem a casa, nem as árvores e nem os pássaros. Em seu lugar haviam construído uma escola profissional, ou instituto, não sei bem. Perguntaram: A senhora foi ver o lugar onde residiu? A chácara no alto da cidade? Respondi que sim, que tinha passado por lá e ficara triste. Haviam derrubado as árvores tão queridas. Escolas são mais importantes que árvores, responderam. De acordo, mas podiam ter escolas e árvores também, pelo menos algumas. As árvores são necessárias, como o canto dos passarinhos, como as flores. Riram, mas eu não ri. No quarteirão, tudo agora era pesado, árido, seco e cinzento. Em nosso tempo, tudo era alegre, colorido e perfumado. O tronco da glicínia, que tinha os galhos floridos subindo pelas paredes e perfumava o ar, era imponente e não havia preço que pagasse os anos que levara para crescer e se encher de flores até o telhado. Pensei que ao menos podiam poupar a glicínia roxa, roxa como a paixão, como a saudade, como a desesperada saudade. Poderiam construir uma proteção, uma grade de ferro e deixar ali a glicínia que passara 20, 30 anos para crescer, engrossar o tronco e subir em cachos perfumados. Então viria a gente das cidades vizinhas, moços, estudantes, conhecer a glicínia que não fora cortada. Que lição seria para os jovens que estudavam na escola, para as gentes de toda a parte, ver a planta poupada, a beleza protegida. Gente de outros estados, de Mato Grosso, do Rio Grande do Sul, do Amazonas, viria conhecer a planta de botucatu, a que fora poupada, a que fora protegida, a que vivia no meio de um pátio na escola, e seria até atração turística para a cidade. Diriam: Você já viu a glicínia de botucatu? Vale a pena. Outro dia:
está resguardada por grades de ferro no meio de um pátio. Uma beleza! Tudo isso pensei mais tarde, muito mais tarde, nas andanças pelo mundo, e vi plantas, não tão lindas como aquela glicínia, socorridas, defendidas, obrigando os motoristas a darem voltas no quarteirão, pois elas deviam ser preservadas de todo o mal. A beleza nunca deve ser destruída em vão. Ah, meu pé de glicínia roxa, caindo em cachos de beleza, entrando nas janelas, trepando pelas paredes, se emaranhando por entre os jasmineiros, se enrolando nas colunas do terraço e enriquecendo o ambiente com um perfume suave que se aspirava de graça. Nunca mais encontrei outra igual, exuberante de vida, com flores de cor tão forte como o roxo do manto da paixão, nas tardes de procissão.